Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre o poder da voz. Patrícia, você sabia que a voz, quando ela está no seu estágio máximo de poder, você consegue desbloquear confiança, autenticidade e presença? Eu não sabia, mas agora vamos saber muito mais com a Marta, que está aqui. A Marta é criadora do projeto Voz Singular. Ela é especialista em expressão vocal há mais de 30 anos. É isso, Marta? Isso. E então ela vai dar dicas excepcionais pra gente hoje. Marta, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer falar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência com a voz. Ah, que legal. E para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua jornada até chegar no método singular, voz singular. Sim, sim. Então, esse método ele foi criado a partir desta jornada, né? Eu trabalho com voz há muito tempo, 30 anos de estudo. Eu comecei estudando canto. Do canto, eu passei para educação musical, né? Trabalhei desde bebês, de sensibilização, musicalização infantil, desde bebezinhos até idosos. Então, eu passei por todas as faixas etárias. E sempre o fio condutor do meu trabalho sempre foi a voz. E mais ou menos em 2006, eu conheci uma forma de trabalho que foi desenvolvida na França, que trabalhava voz e performance, mas voltado ao desenvolvimento artístico. E isso para mim foi um divisor de águas. Foi uma experiência que eu vivi de uma maneira intensa e profunda, exercícios realmente muito profundos que te levam a um autoconhecimento, assim, a você entender como as coisas funcionam para você resolver problemas íntimos, né? Problemas emocionais, inclusive. E isso me trouxe uma segurança. E na minha segunda transição de carreira, né, porque a primeira foi para a educação, porque na verdade eu sou formada em ciências contábeis e trabalhei quase 20 anos na área. E aí eu migrei para a educação musical, né? E aí agora na minha segunda transição foi quando eu decidi empreender para poder levar tudo isso que foi transformador na minha vida para outras pessoas. E aí eu decidi criar a metodologia Voz Singular. Ela tem uma forte base nesse trabalho, porém eu não faço com a mesma profundidade, porque o objetivo não é a expressão artística de um artista, mas é liberar a expressão autêntica de cada pessoa. Então você uniu o autoconhecimento com uma técnica, teoricamente, digamos assim. Sim, tem toda a parte técnica mesmo, né, de voz. Eu não sou fonoaudióloga, mas sou uma pessoa que estudo muito, então tenho algum conhecimento. É lógico que nunca vou ser como uma profissional. Quando é necessário, eu faço a indicação. Porém, tem toda essa parte técnica também que o canto me deu e da autopercepção. Então, eu sempre trabalho com a autopercepção, porque assim a pessoa ganha autonomia a partir de como ela se percebe. E como que você poderia explicar em poucas palavras o método em si, voz singular? Então, o método, ele é baseado... Eu peguei o quê? Essas ferramentas, né? Que é a performance artística, a música e o desenvolvimento vocal. Eu trabalho isso tudo, desenvolvimento vocal e corporal, para que a pessoa possa descobrir, a gente fala assim, as vozes da sua voz,
né? E a partir do momento que você entende o que são essas vozes, que na verdade nada mais é do que você entender que você tem várias personas, não personagens. O que é uma persona? Você como filha é uma coisa, você como mãe é outra, você num ambiente de trabalho, sendo um líder, é uma outra persona. Você é a mesma pessoa, porém você precisa ter comportamentos e formas de se expressar diferente. Isso eu preciso falar, porque eu lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, porque eu lembrei de uma coisa e minha filha falou isso. Porque quando eu tô trabalhando e eu tô falando e, né, aparecendo e tudo, e aí minha filha falou assim, mas por que você tá... Mãe, por que você tá falando assim? Eu, assim como? Ué, falando desse jeito. Igual jornalista, não sei, tá esquisito. Ela acha estranho, porque não sou eu falando. Quando eu tô falando com os meus filhos, eu tô falando de uma outra forma. Sim. E isso é o que tem que acontecer mesmo. É o natural. É o que a gente fala. Essas são as nossas vozes da nossa voz. Achei sensacional. Porque a sua voz é você. Você inteiro. Com todas essas outras vozes e esses outros contextos que você tem na sua vida para se expressar. Então, assim, a voz singular, ela trabalha justamente isso. Você saber o momento que você precisa, por exemplo, como um líder. Eu tenho que ter uma determinada postura, uma determinada voz. Para quê? Para que eu passe autoridade. E um líder, ele vai ser líder em qualquer lugar. Mesmo que, por exemplo, você é seu chefe no trabalho e aí vocês foram para um churrasco. Mas nesse churrasco, ainda a persona que ele vai ser principal vai ser o líder. Por quê? Porque o colaborador, nesse caso, precisa sempre enxergar essa autoridade para que isso nunca se perca. E isso também a gente passa como? A gente passa através da nossa voz, como a gente se expressa. Você já imaginou um líder falando assim? Fica esquisito, Acontece, né? Acontece. Mas eu já ouvi. É meio difícil essa pessoa passar autoridade. Ou, no mínimo, vai ser irritante. Nossa, ele falava chorando, E gente. aí você vai falar. E aí você vai falar, você não vai ver a hora dessa pessoa parar de falar com você, né? Então, isso vai melhorar a comunicação entre líderes, entre líder e colaborador, a comunicação na sua vida pessoal, a comunicação, por exemplo, um empreendedor ou uma empreendedora com os seus clientes, ele saber que voz é essa, que expressão é essa, quem é essa persona nesse momento. E isso tudo a gente traz a arte junto, porque aí a provocação da voz singular é que você é provocado a sair dessa zona de conforto, que você acha que você não é artista, mas você é artista. Todos nós somos artistas. Nós nascemos artista por quê? Porque arte é criação. Quem cria a sua vida é você. Caramba, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Mas é incrível, porque é realmente isso. Eu não tenho veia artística, agora eu acho que sim. Você trabalha com a voz, amiga. É verdade. Mas eu sou jornalista e tenho uma questão com a minha voz ainda. Eu acho que não tá adequado do jeito que eu tenho algumas questões com a minha voz. Então, mas deixa para um próximo episódio só de reclamação. Ela é cheia das questões, é cheia. É, você também. Por isso que a gente fala aqui com, Então tá com pessoas de precisando de sessões de voz singular, hein? voz singular, com certeza. Estamos. Luciana, fala pra gente quais são os principais bloqueios que você vê assim nas pessoas que tem essa dificuldade às vezes para se comunicar, ou as pessoas assim que precisam utilizar hoje em dia, né? Quem não precisa utilizar a comunicação?
Mas tem pessoas que usam mais, né? Nossa área, por exemplo, da comunicação aqui, a gente sofre um pouquinho. Oxi. Então, a gente se comunica o tempo todo, o dia todo. E às vezes a gente sente que precisa melhorar, mas que tem alguns bloqueios. Quais são os bloqueios mais comuns que você vê até nos atendimentos mesmo, com esse tempo que você trabalha com isso? Então, pode ser o julgamento que a pessoa tem sobre a própria voz, é um bloqueio. O fato dela ser tímida ou se considerar tímida É diferente? é diferente. Pessoa que se considera. Sim, você pode... qualquer um pode ser tímido em determinadas situações. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Mas, por exemplo, num ambiente que eu não conheço muito bem, num primeiro momento as pessoas podem achar que eu sou tímida. Mas, na verdade, eu estou pesquisando aquele ambiente. Então, pode passar uma impressão de timidez, né? E não necessariamente você ser tímido, né? O tímido, ele vai ser tímido em qualquer ambiente. Porém, a partir do momento que você descobre essas personas, você se veste dessa persona, o que vai acontecer com a timidez? Olha, esse é um momento que eu, por exemplo, você é jornalista. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista nesse momento. Como jornalista, o que eu preciso usar? A minha comunicação, a minha voz. Então, nesse momento, a timidez é colocada de lado. É lógico que aí você vai ter exercícios para isso. Sim. Então, existe esse bloqueio da timidez, o que eu falei sobre o julgamento da própria voz, a pessoa ter dificuldade de se expressar corporalmente, né, por N questões, é uma pessoa mais travada, né, precisa destravar o corpo, porque na verdade voz é corpo. Uma coisa não existe sem a outra. E quando eu falo de corpo, é qualquer corpo, né? Porque a pessoa pode falar, mas fala que a gente tem que cantar em pé, mas e quem, por exemplo, é cadeirante? Ele vai encontrar naquele corpo a forma de fazer essa expressão, de ter essa expressão. É verdade. Então, mas os principais bloqueios é realmente essa insegurança e esse julgamento sobre si mesmo. E o julgamento dos outros também, eu acho que é um problema. Eu, assim, falando de maneira pessoal, eu tinha muita questão com a minha voz. No começo da carreira e tudo mais, fazia alguns vídeos, eu falava, gente, não dá, isso aqui não dá. Esse material não dá. A minha voz me irrita. Ela não escuta até hoje os vídeos dela. Até eu tô melhorando. Mas eu tinha uma questão que eu trabalhava perto de uma sala de edição. Então, eu ouvia o editor mexendo no meu material, que eu tinha acabado de gravar. E eu falava, pelo amor de Deus, coloca o fone, edita o meu material com fone, eu não quero me ouvir, porque eu fico me julgando. Exatamente o que você falou, o julgamento. Mas além do meu próprio julgamento, eu penso no julgamento das pessoas em relação à minha voz. Mas aí quando eu comecei a pensar que independente se a minha voz for incrível ou se não for, as pessoas vão me julgar do mesmo jeito, eu comecei a segue o baile, vai ser desse jeito aqui mesmo. E aí eu comecei a fluir, porque eu parei de ficar travada no que os outros estão pensando. O que os outros estão pensando pertence aos outros. Eu vou tratar comigo aqui essa questão e aí eu vi que as coisas fluíram bem mais em relação à minha voz e eu sou crítica ainda, mas melhorou bastante. Então, pegando um gancho no que você falou, na questão da gente se ficar ali, né? Colocando defeito o tempo todo. Então, quando você fala o julgamento do outro, o primeiro julgamento é sempre o nosso. O julgamento do outro só afeta a gente quando a gente tem essa insegurança. É verdade. Você tava eu se todinha. julgando. Quando o primeiro julgamento, o primeiro é o seu. Aí o do outro vai te afetar. É verdade.
É por isso que eu ficava, não quero ouvir, pelo amor de Deus. Se você tira o julgamento, você se dá permissão de experimentar. E é na experiência que a gente evolui, que a gente pode mudar alguma coisa. É só através da experiência efetiva. Entendeu? É verdade. Eu achei sensacional. E aí, agora eu queria que você falasse, vou continuar no tema voz. E me explica o porquê que a voz tem tanto poder. Por que a voz tem tanto poder? Bora lá. Vou pegar o gancho aqui da nossa amiga, Patrícia. Se ela parar para pensar que o fato dela julgar a própria voz limita com que ela dê outros passos, daí você já percebe o poder da voz. E aí eu vou citar para vocês um caso muito interessante. Eu tive uma mentorada, né, de voz, que ela é mentora de outras mulheres. E ela queria dar o próximo passo, ela achava que o trabalho dela era muito bom e ela tinha vontade de aumentar o ticket dela. E ela passou por uma outra consultoria, uma outra mentoria, pagou super caro. E aí ela decidiu fazer o meu workshop. Meu workshop te coloca em situações completamente diferentes, porque você vai usar expressões corporais e vocais que você nunca pensou que você seria capaz de fazer isso, e no meio de pessoas que você não conhece. Então, seria, assim, no mínimo 10 pessoas ali que não se conhecem. A maioria não se conhece. E você vai ter que se colocar nessa situação. E aí foi muito interessante, porque o feedback que eu tive dela, acho que uns 15, 20 dias depois, foi que ela simplesmente chegou à conclusão: pera lá, se eu sou capaz de fazer aquilo naquele ambiente, me colocar naquela situação, com o meu corpo, com a minha voz, eu sou capaz de dar o próximo passo. E aí ela foi e aumentou o ticket dela. Simples assim. E o melhor, as pessoas continuaram procurando o trabalho dela. Então deu certo. É autoconfiança, né? Sim, desenvolve a autoconfiança. Então, olha, pensa bem, a sua voz desenvolve a sua autoconfiança, inclusive. Né? E outra questão, vou dar um outro exemplo. Eu acho que exemplos são coisas assim que são palpáveis. Sim. Por exemplo, uma empreendedora da área da beleza, do ramo de estética, que ou ela é muito técnica falando, ou ela tem uma voz muito aguda, fina, que a gente fala, estridente, anasalada. Você vai ver um vídeo dela, você não vai ficar nem 1 minuto no vídeo. Por quê? Porque aquilo vai ser desagradável, né? E aí você faz essa transformação, tanto técnica, como de descobrir essa pessoa que pode ser feminina e com autoridade, passando isso na voz. E aí ela vai gravar um outro vídeo, já falando talvez de uma forma menos técnica, porque o objetivo vai ser o quê? Vender, atingir o seu público. E aí a gente pode até usar um poder de sedução que você tem na voz. Você pode deixar a sua voz mais grave, mais pausada, enfatizar palavras. Vai ser muito mais agradável eu chegar até o fim da mensagem de um vídeo onde a pessoa use isso. E eu, como público feminino, vou falar: opa, eu quero ser que nem ela. É isso aí.
Eu achei sensacional. Porque a gente usa muito isso, essa técnica de falar pausado, a voz mais grave, mais baixa. A gente não precisa gritar e ser estridente, muitas vezes, quando a gente quer comunicar. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a voz estridente. Temos momentos na vida em que a gente fala desse jeito. Isso tá um pouco relacionado a nervosismo? Olha, a voz estridente, a voz, na verdade, não só a estridente, como qualquer voz, está relacionada muito com as nossas vivências. Uma voz estridente pode vir de um lugar onde você não era ouvido. Então, você precisava gritar, você precisava deixar a sua voz mais aguda, aquela coisa bem assim para ser ouvido. E aí você cria o hábito de falar dessa forma. Assim como uma voz infantilizada, né? Uhum. Aquela pessoa que fala assim, tudo muito, né? Sempre assim. Ai, gente. Também a pessoa pode ter ficado nesse lugar. Não, era assim que eu conseguia. Geralmente, a voz ela tem muito a ver com essa coisa da onde vem essa questão do conseguir algo com aquilo. Como tudo, né? As pessoas que... Eu não trabalho nessa linha, né? Mas eu conheço terapeutas que trabalham da criança interior, tal. Mas vem muito desse lugar do que a gente viveu e do que a gente vive. É como se fosse uma estratégia mesmo para conseguir coisas. Sim. E faz muito sentido. E aí você imagina, por exemplo, uma pessoa num cargo de liderança falando com uma voz de infantilidade, que autoridade essa pessoa vai passar, né? E é extremamente importante a comunicação, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional, porque isso reflete nos resultados, como eu acabei de citar 2 exemplos. Totalmente. Na nossa vida mesmo, a gente já percebeu isso, que faz muita diferença. Quando a gente coloca mais a nossa voz, a gente transmite mais autoridade, funciona muito melhor do que quando a gente tá falando desesperada e esbaforida e estridente, de certa forma, muitas vezes. Sim, mas a voz vai estar sempre relacionada com as experiências vividas. Sempre. Não tem como. Porque é o que eu falei, a sua voz é você. Isso é muito forte, né? Sua voz é você. Isso é forte. Mas é mesmo. E uma coisa que eu queria saber agora, realmente, é qual é o primeiro passo que uma pessoa deve dar quando ela quer se comunicar melhor? Eu acho que você seria a pessoa ideal para nos responder isso. Porque a comunicação, a nossa voz é esse caminho, né, que você explicou agora. Então, primeiro passo para quem sente que precisa melhorar a sua comunicação e não tem conseguido. O que você daria de dica? Então, na verdade, o primeiro passo é essa percepção, né? É ela ter esse momento de perceber e refletir sobre isso, o quanto isso está impactando na vida dela. Então, esse é o primeiro passo, a percepção, né? E o segundo passo é tomar uma decisão a partir disso, né? E aí, o que eu posso falar? Se você sente essa necessidade e você não tem as ferramentas, você vai procurar um profissional de voz com que você se identifique. O que você quer? Você quer melhorar só tecnicamente, como um cantor? Eu aconselho você a procurar um coach vocal, que realmente é uma pessoa que vai voltar todo o trabalho para isso. Eu tenho uma gagueira, né? Eu posso até trabalhar alguma coisa dentro do meu conhecimento, mas o ideal é que a pessoa procure um fonoaudiólogo. Agora, você quer melhorar a sua comunicação no geral, sua comunicação e expressão, porque
as duas coisas andam juntas. Aí eu vou te falar para você procurar a voz singular. Isso que eu ia falar. Procure a voz singular. É sobre isso. Exatamente isso que eu ia falar agora. E agora eu queria saber uma coisa, como o desenvolver da voz, ele pode mudar a vida de alguém? Como que o desenvolver da voz pode mudar a vida de alguém? Olha, essa mesma pessoa que eu citei, que aumentou o ticket depois de um workshop feito por mim, depois teve algumas sessões, passou por 1 ou 2 sessões comigo e tinha o sonho de se tornar palestrante. E hoje ela é uma palestrante segura, sabendo exatamente que voz ela quer colocar. É aquele poder que você começa a escolher a voz, não é a voz que te domina, né? Não é o seu emocional que vai dominar a sua voz. Não. Você escolhe. E você escolhe, inclusive, quando você fala do emocional, a voz que pode te restabelecer esse emocional se ele não estiver legal. Aí eu vou dar um exemplo meu. Eu passei por um período entre 2020 e 2023 de muito problema de saúde na família e tive que assumir os cuidados direto de 3 pessoas, uma em reabilitação e 2 já no caminho da senilidade e da finitude. E naqueles momentos assim, que eu falava, gente, eu não vou dar conta. Eu ia para um cantinho e eu começava a cantar. E o fato de cantar tem toda uma parte técnica, porque a pessoa vai trabalhar respiração, vai trabalhar ritmo, vai trabalhar emoção, vai trabalhar sentimento. Então, muitas vezes eu queria ficar alegre, eu cantava uma música que me trouxesse alegria. Ou eu queria ir no fundo do poço, porque eu queria viver toda aquela dor, né? Porque, assim, é que nem a fênix. Você vai lá no fundo da dor para renascer das cinzas. E aí eu ia e cantava uma música que me levava nesse local, para eu poder ter essa capacidade de sair de lá, para poder dar conta daquilo tudo. Então, a voz, e não só no canto, mas qualquer coisa que você faça, ela tem esse poder de autorregulação. Que incrível. Respondi? Respondeu, perfeito. Agora, para a gente caminhar para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que se sentem, às vezes, travadas com a comunicação, que não sabem, né, para onde correr, se tem jeito, né? O que elas podem fazer? Olha, o primeiro passo é você parar para realmente se ouvir, trabalhar a escuta com você mesmo. A escuta do som e o que esse som da tua voz traz junto com esse som da voz. O que essa voz traz junto, né? E a partir disso, ver o quanto isso te incomoda e o quanto isso se reflete na sua vida, seja profissional, seja pessoal. Poxa, eu tenho uma voz que não condiz com o meu status profissional, eu não consigo passar autoridade, eu não consigo fazer com que as pessoas desempenhem as funções ou orientá-las de forma segura. E aí você parar e falar, tá, e onde que eu vou procurar isso? Não tem outro jeito, é procurar um profissional da voz. E se você quer desenvolver comunicação e expressão, é lógico que eu vou sempre indicar o método voz singular. Que é maravilhoso. E como que fazemos para te achar nas redes sociais e talvez aí fechar já o voz singular com você, já ver a mentoria.
quero saber todos os detalhes. É WhatsApp, é direct? Como que é mais fácil te encontrar? Olha, é mais fácil me encontrar no Instagram, né? Maravilha. O meu Instagram, ele é _, voz singular. Provavelmente, se você colocar lá, Marta, voz singular, lá na lupinha, a primeira pessoa que vai aparecer é essa estampa aqui. É ela mesma, Brasil. E aí, lá, tem todas as formas de entrar em contato comigo. Tem falando sobre os workshops, sobre as sessões, como que funciona, uma mentoria, e é só entrar em contato. E aí, geralmente, eu marco uma primeira sessão, quando a pessoa quer sessões individuais, para fazer toda essa análise, que não é só uma análise vocal, é uma análise da expressão, é uma análise da história toda que vem junto com essa voz. E o objetivo dela, né? Então, o foco da mentoria vai ser no objetivo que ela quer alcançar. Perfeito. E, dependendo do objetivo, não precisa muitas sessões. 2, 3 sessões, dependendo do grau, do nível de consciência, a pessoa já conhece. Então, o foco é, olha, eu quero ter uma comunicação mais assertiva no meu trabalho. Bora lá, vamos trabalhar isso a partir de todas essas ferramentas: performance, música e a voz. Eu quero melhorar os meus relacionamentos em geral. A gente vai trabalhar com foco nisso. Eu quero ficar mais solto para falar e gravar os meus vídeos na rede social. Então, a gente vai direto nesse objetivo. Porque a gente sabe que os objetivos, hoje em dia, eles estão atrelados a quê? A tempo, né? A gente precisa de tempo, ninguém tá para perder tempo. Porque tempo tem a ver também com a parte financeira, com o dinheiro. Tempo é dinheiro, Brasil. Exatamente, tempo é dinheiro. Então é isso. Então tá. Marta, foi muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. A gente adorou. Daria mais umas 2 horas de podcast, certeza. Tranquilamente. Muita dúvida para ser tirada. Mas muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. Deu para perceber que eu sou extremamente apaixonada por esse Muito. assunto. Mas mais do que o assunto, eu sou apaixonada por pessoas. E eu sou apaixonada pelo resultado que eu vejo. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço. E siga a Marta, voz singular, lá no Instagram. É isso. Podcast Ponto de Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever para receber as notificações do nosso canal. Também nos sigam no Instagram, no TikTok, LinkedIn. Estamos em todas as redes. Tudo. Spotify também. Importante. Até a próxima, Brasil. Tchau, tchau. Tchau.